Os adultos descrevem os adolescentes como pessoas instáveis, exageradas, excessivamente emocionais e inconsequentes. Curiosamente, talvez essa noção faça algum sentido, já que a transição para a fase adulta é o momento da vida em que temos maior probabilidade de fugir de casa, de criar uma nova forma de arte, de nos tornar viciados, de lutar contra um ditador, de nos engajar em um comportamento violento e de dedicar nossa vida a uma entidade religiosa. Em resumo, adolescentes possuem atração maior pelo risco, buscam novidades em massa e se afiliam a grupos de maneira mais frequente. Mas será que isso é algo exclusivo das últimas gerações? Será que apenas as gerações X e Z que demonstram esses comportamentos que julgamos como típicos dos adolescentes? E talvez uma pergunta mais interessante para nós: existe alguma diferença em nível cerebral que nos ajude a compreender o comportamento do adolescente? É isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E eu sou Alberto Delízola, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala de psicologia baseada em evidências. Então, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. A maior parte das culturas reconhece o período da infância e da adultez como sendo momentos qualitativamente diferentes. Apesar disso, a nossa cultura ocidental não apenas entende que há uma fase de transição entre essas duas, como também inventou o maior período de transição. Esse período intermediário seria a adolescência, um termo reconhecível por todos nós, mas sobre o qual nem todos fazem a mesma interpretação. Por exemplo, a adolescência seria entre 12 e 18 anos de idade, ou entre 10 anos e 20 anos de idade. Aqui no vídeo, vamos usar a definição da OMS de que a pré-adolescência e a adolescência juntas vão dos 10 aos 19 anos de idade. Mas, como veremos, faz sentido agrupar essa faixa etária com a juventude, que vai dos 20 aos 24 anos de idade. Mas vamos voltar então às nossas questões iniciais. Os adolescentes são frustráveis, instáveis, impulsivos, pelo menos mais do que as outras faixas etárias. Será que teria alguma explicação neurológica para isso? Considerando essas características que comentamos, deveríamos verificar as áreas do cérebro que estão envolvidas com a regulação emocional e com o controle de impulsos, já que é isso que está em maior déficit nos adolescentes. E a principal área do cérebro que é responsável por essas capacidades é o córtex frontal, uma região que fica aqui atrás na nossa testa. Mas o que teria de especial no córtex frontal dos adolescentes quando comparados a de outros indivíduos? Curiosamente, essa é a área do cérebro cujo amadurecimento é mais lento, já que não está plenamente desenvolvida até meados dos 20 anos de idade. Isso nos ajuda a compreender como capacidades como memória de trabalho, abstração, controle dos impulsos e a capacidade de se colocar no lugar do outro são aperfeiçoadas durante essa fase. Nos raros casos em que adolescentes demonstram um desempenho dessas habilidades semelhantes a adultos, os adolescentes precisam de fazer uma ativação de uma área maior do cérebro para obter o mesmo resultado. Ou seja, eles vão gastar mais energia para atingir esse mesmo objetivo. Bom, pensando nisso, pode parecer que durante a adolescência nós temos menos neurônios e menos conexões entre eles, as chamadas sinapses, e que por isso o funcionamento do cérebro seria menos efetivo do que dos adultos. Mas na verdade, os adolescentes possuem mais neurônios e mais sinapses. E para compreender esse aparente paradoxo, temos que conhecer um fenômeno chamado de poda neural, que ocorre em várias fases da nossa vida. O cérebro de mamíferos produz neurônios e sinapses em excesso. E em alguns períodos, como a primeira infância e a adolescência, nós vemos uma eliminação considerável de neurônios e de conexões entre eles. Mas essa eliminação não é aleatória. Os neurônios e conexões podados são aqueles menos utilizados, ou seja, que não foram estimulados, restando apenas as redes neurais mais usadas e mais eficientes. Esse processo permite que o cérebro se torne mais otimizado
nas suas atividades. Algumas áreas, como o córtex pré-frontal dorso-lateral, só começam a perder seus neurônios e conexões no final da adolescência, o que mostra como que se trata de um processo lento. E agora que entendemos um dos fenômenos por trás do amadurecimento cerebral, vale citar outro, a mielinização, que já comentamos em outro episódio. A bainha de mielina é uma espécie de invólucro das fibras do neurônio, e sua principal função é aumentar a velocidade e a eficiência da transmissão dos impulsos nervosos. O processo de mielinização dos neurônios do sistema nervoso é gradual, e algumas áreas do cérebro, como o córtex frontal, só serão mielinizadas em meados dos 20 anos de idade. Já vimos que essa região, o córtex frontal, tem um desenvolvimento gradual. Isso nos ajuda a entender uma série de diferenças entre adultos e adolescentes. Porém, precisamos saber que não é só isso. Um fator relevante para compreendermos o comportamento adolescente é a hiperativação do sistema límbico e do sistema endócrino. O sistema límbico é uma região mais interna do nosso cérebro que é responsável por respostas emocionais, aprendizagem, motivação e comportamento social. Já o sistema endócrino é o sistema do nosso corpo que é responsável pela produção de hormônios. Junte essas duas informações, sistema límbico e endócrino, a todo vapor. E também uma baixa atividade do córtex frontal. O resultado são reações emocionais intensas, tomadas de decisão pouco deliberadas, forte motivação para se engajar com o grupo e alta tendência a ser movido por desejos momentâneos. Em suma, o resultado de tudo isso é a adolescência. E trazendo para os dados mais concretos, adolescentes realmente demonstram reações emocionais mais intensas do que crianças e adultos. E eles são sim mais reativos a rostos que demonstram fortes emoções. Eles ativam menos o córtex frontal em situações de risco. Eles subestimam o perigo, mesmo quando são orientados sobre o que eles vão encontrar. E eles buscam novos grupos e são muito influenciados por pessoas com quem se identificam. Se você se lembrar que falamos da predileção maior para comportamento violento e de risco, saiba que essa tendência é ainda maior na presença de amigos e conhecidos. Nessa fase, é mais provável um colega de quarto que consome bebida alcoólica convencer alguém que é abstêmio a começar a beber do que o contrário. E também nesse período da vida, distúrbios alimentares se espalham como vírus. E até mesmo sintomas depressivos podem aumentar em um grupo de meninas pelo fato de elas terem tendência a compartilhar problemas e reforçar sentimentos negativos umas das outras. E por que isso acontece? Porque os adolescentes são mais sociáveis, eles possuem relações sociais mais complexas e anseiam por participar de novos grupos. O pertencimento é algo essencial para essa faixa etária. Logo, são vulneráveis à pressão dos outros e ao contágio emocional. Para você ter uma ideia, um experimento analisou o cérebro de adolescentes e adultos, enquanto os dois grupos respondiam a duas perguntas: o que você pensa sobre você e o que os outros pensam sobre você. Em nível cerebral, os adultos recrutavam áreas diferentes do cérebro, ainda que tivessem alguma pequena sobreposição. Mas no caso dos adolescentes, para responder às duas perguntas, eles recrutavam as mesmas áreas do cérebro, demonstrando que a opinião própria e a opinião dos outros não são realmente diferenciáveis para eles. E sabendo de tudo isso, parece até um milagre que os seres humanos consigam chegar na fase adulta. Mas tendo em vista a alta atividade das regiões límbicas e do sistema endócrino, por que o desenvolvimento do córtex frontal é tão lento? E não é por causa de nenhum funcionamento diferenciado, já que ele é semelhante ao resto do córtex. E também não é por causa de uma construção específica dele, porque a forma como ele se desenvolve também é igual, com exceção do tempo que leva. Por que será que a seleção natural não favoreceu indivíduos com amadurecimento do córtex frontal mais precoce? Bom, as primeiras hipóteses são de que existem vantagens nesses excessos dos adolescentes. Por exemplo, as explosões criativas da fase não seriam tão numerosas se o córtex frontal estivesse vetando alguma dessas ideias. Além disso, a busca por novas experiências é uma coisa positiva, já que pode propiciar a oportunidade de descobrir situações diferentes e que podem auxiliar na sobrevivência futura dos indivíduos. Mas essas hipóteses não explicam tudo. A melhor explicação que temos é a de que as vivências durante a adolescência vão direcionar o desenvolvimento cerebral e, como consequência,
consequência, vão preparar o caminho para lidar com os desafios adultos. E o principal desafio com o qual temos que lidar é o convívio social. Durante a adolescência, temos que assimilar regras de convivência, normas sociais, gostos artísticos do grupo, modos de alimentação e mais uma infinidade de preceitos que vão direcionar a maneira de se comportar. Com o desenvolvimento tardio do córtex frontal, essa região pode ser melhor direcionada por todos esses estímulos do meio, de forma a preparar o adolescente para o que está por vir. Ou seja, a seleção natural favoreceu o desenvolvimento tardio dessa área, porque como uma espécie social complexa, precisamos de muito tempo para assimilar como devemos nos comportar. É claro que cada sociedade vai interpretar diferentemente as atitudes do adolescente. E o adolescente de uma sociedade não é o mesmo do de outra, já que estarão sob influência dos estímulos sociais e culturais do meio em que eles estão inseridos. Mas quando conseguimos verificar essas peculiaridades cerebrais dos jovens, isso nos faz entender por que em qualquer cultura vão haver formas bem específicas de pensar e de se comportar dessa faixa etária se compararmos com as demais. E você, já sabia dessas diferenças do cérebro do adulto para o adolescente? Deseja sugerir algum vídeo aqui pro canal? Então já deixa aí no comentário e lembre-se, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima!